Louvado seja o nome do Senhor. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Há uma ilustração muito usada por aí que diz que, a depender da situação, nós devemos ver o copo o meio cheio ou meio vazio, ou meio cheio. Mas quando se trata do Senhor, quando se trata da igreja do Senhor, o copo não apenas está cheio, ele está transbordante. E esse copo já não é mais um copo, esse copo agora passa a ser uma fonte de águas vivas que passa a jorrar e a transbordar. Aleluias. E nesses dias, nós temos visto o transbordamento do Senhor. A presença do Senhor é real neste lugar. A presença do Senhor é real na minha e na sua vida. Só temos a agradecer tudo aquilo que o Senhor já fez, tem feito e vai fazer por nós. Amém? Buscando uma palavra para trazer para os irmãos nesta manhã. O Senhor colocou algo no meu coração. O Senhor disse o seguinte: meu filho, é tempo de amar. Então nesta manhã eu quero trazer um pouco dessa reflexão, que parece óbvia, né? Concernente à igreja, ao seu povo, mas eu quero trazer alguma reflexão nesse tema, é tempo de amar. E para tanto, eu convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias em Eclesiastes, capítulo 3. Iremos ler o versículo 1, 2 e o início do versículo 8. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Santo, santo, santo és o teu nome, Senhor. Aleluias. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. O início do versículo 8 diz assim: tempo de amar. Então, sobre esse tema, eu queria refletir com os irmãos nessa manhã. Tempo de amar. Se há algo que nós precisamos interpretar bem, entender bem, é o tempo. Precisamos refletir o passado, estar conscientes do presente e projetar o futuro. Pois somente uma leitura correta do tempo nos fará tomar decisões e caminhos corretos. O salmista, lá no Salmo 90, 12, diz, assim diz o salmista: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. E por que precisamos de um coração sábio? Nós precisamos de um coração sábio que nos ajude a entender que há um tempo determinado para todo o propósito de Deus na terra. Precisamos ter um coração sábio que nos ajude a entender que, por mais difícil que seja o momento vivido, o nosso Deus, o nosso Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor jamais perdeu o controle das coisas. Precisamos ter um coração sábio para entender que há tempo de nascer e há tempo de morrer. E como nós nos alegramos com a vinda, com o nascimento de uma criança, também choramos na casa onde há luto. Choramos com os que choram.
Precisamos ter um coração sábio para entender que há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. E aí a gente entende que na caminhada com o Senhor, muitas vezes é necessário mudar a estratégia. Muitas vezes é necessário desconstruir para construir de novo. E muitas vezes nosso comodismo, nosso conforto, não, já está plantado, já está estabelecido, deixa assim mesmo. Mas às vezes, quem sabe devemos considerar que é tempo de arrancar o que se plantou para que se abra algo novo da parte de Deus. Precisamos às vezes ajustar as estratégias para conseguirmos alcançar o alvo, o sucesso. Quando nós refletimos o tempo que nós estamos vivendo, nós olhamos para o mundo e vemos boa parte do mundo, eles simplesmente perdidos. Muito medo. E aí a gente entende que a alegria deles, infelizmente, está depositada naquilo que se desfaz, naquilo que se acaba. Parece que o mundo está de luto, porque não tem carnaval. Eu vi alguns comentaristas e tal, olha, do samba, do carnaval, dizendo assim, olha, o mundo está cinza. Pois estão sem a pseudo-alegria que vem do carnaval. Mas uma pergunta se impõe à igreja do Senhor. Uma pergunta se impõe a nós. O que o mundo, o que a sociedade, o que a nossa comunidade, o que os nossos vizinhos podem esperar de nós, igreja do Senhor, em tempos sombrios? O que o mundo pode esperar de mim e de você? O quanto nós estamos preparados para dar uma resposta adequada ao mundo? Provérbios 24:10 diz: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Mas assim diz o Senhor para nós nessa manhã: a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluias! Quem vai à frente da igreja é o Senhor. Aleluias! É o Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força. O Senhor se alegra na comunhão dos santos. O Senhor se alegra com esse ajuntamento dos santos, da sua igreja. Aleluias! E quando nos ajuntamos assim, irmãos, quando nos reunimos assim, o salmista diz: quão bom e agradável é viverem juntos, unidos os irmãos. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Estamos de malas prontas para ir embora deste lugar, mas a saudade já é imensa. Quanta edificação, quanta experiência com Deus, quanta comunhão. Vamos embora, mas com a certeza de que sairemos daqui ricamente abençoados por Deus. Sairemos daqui, mas levaremos a bênção de Deus, levaremos o poder de Deus, a unção de Deus sobre nós. Não importa o quão difícil seja os dias, quão pesarosos sejam os dias, nós devemos nos manter firmes e unidos no amor de Deus. É tempo de amar. E quando nós analisamos as Escrituras, nós entendemos que todas as coisas confluem para a plenitude dos tempos.
Todas as coisas confluem agora para a volta de Cristo, para o tempo do fim. A realidade, irmãos, que nós conhecemos hoje, essa realidade cederá lugar para uma outra realidade que se descortinará diante de nós. Aleluias, há um céu nos esperando. Aleluias, há irmãos salvos de todos os tempos, esperando por nós. Há anjos do Senhor torcendo por nós aqui na terra. Uma nova realidade se descortinará. E é interessante que a igreja vive há mais de 2000 anos na expectativa da volta de Cristo. A igreja vive os últimos dias há mais de 2000 anos. Hebreus capítulo 1, verso 2 diz assim: havendo Deus outrora falado de muitas maneiras, muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho. E o que nos falou o Filho? O que nos falou Jesus acerca do tempo do fim? Nós veremos que aquilo que Jesus falou, irmãos, é algo que vai desafiar a igreja no decorrer do tempo, no decorrer da história. Os desafios são enormes, são grandes. Mas uma pergunta se faz: como nós iremos responder a esses desafios? E eu entendo que quando olhamos para a história da igreja, nós vamos ver que a história da igreja, como diria Orígenes, um dos pais da igreja, é feita de sangue, suor e lágrimas. Todo o tempo nós somos desafiados por Satanás, pelo mundo e o seu sistema. Em todo o tempo. Satanás a todo tempo está buscando uma brecha para entrar e fazer e acontecer. Ele pode vir da forma que ele vier, pelo caminho que ele vier. Mas por 7 outros caminhos ele voltará, ele voltará, porque a palavra do Senhor nos diz que colocarei um anzol no seu nariz e um freio na sua boca. Aleluias! Todas as vezes que ele se levantar contra a igreja do Senhor, contra o povo de Deus, ele terá que voltar e bater em retirada, porque é o Senhor quem está à frente da sua igreja, irmãos. Aleluias! Ele tem que voltar, ele tem que bater em retirada, pois o caminho da igreja é um caminho triunfante, é um caminho de vitória. Os dias não serão fáceis, não foram fáceis, não são fáceis e não serão fáceis. Não nos iludamos. Não nos iludamos se, como lá no primeiro século, Nero resolveu colocar a culpa nos cristãos acerca do fogo em Roma, também para frente, os homens ímpios também não resolvam apontar para a igreja e falar: olha, a igreja é a culpada pelas mazelas sociais, pela pobreza, pela miséria. Não nos surpreendamos se isso ocorrer. Aleluias. Mas o que Jesus falou acerca do tempo dos fins? Lá em Mateus capítulo 24, verso de 3 a 14, diz assim: no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos. Em particular lhe pediram: diz-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu:
Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede que não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E o verso 12 diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Agora Jesus aqui está sendo indagado pelos seus discípulos acerca da sua vinda e da consumação do século. E é interessante que aqui Jesus não responde por parábola, não, Jesus ele vai direto, ele responde aos seus discípulos de forma clara. E a resposta que Jesus dá aos seus discípulos serve para nós, igreja, hoje. Ninguém vos engane. Virão muitos em meu nome dizendo-se o Cristo. Ouvireis falar de guerra e rumores de guerras. Não vos assusteis, pois ainda não é o fim. Haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém isto é o princípio das dores. Sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Todas essas palavras de Jesus já se cumpriram e continua a se cumprir de uma forma menos intensa ou mais intensa. E eu entendo, irmãos, que a cada dia que passa, a nossa redenção está mais próxima. Aleluias. A cada dia que passa, nos despedimos dessa terra e caminhamos rumo ao céu. Eu quero refletir com os irmãos o versículo de número 12 que diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. A revelação que Jesus faz é a de que a igreja, irmãos, ela vai avançar. A igreja avança, porque essa é a vocação da igreja. A igreja avança, nos 4 cantos da terra a igreja avança. Mas em consequência do avanço da igreja, as dificuldades também se imporão. As tribulações virão de todas as partes. Seremos odiados, atribulados. Os escândalos, as traições, os falsos profetas vão surgir, não é no mundo, é no seio da igreja. Não é no mundo. Sabemos que o Deus desse século tem feito com que a iniquidade se multiplique. Sabemos que o amor que há no mundo foi envenenado, ele foi adulterado, corrompido por Satanás e suas hostes. Sabemos que há muita frieza, desprezo e desigualdade no mundo. Sabemos que frieza, desigualdade, crueldade tem pautado, irmãos, os relacionamentos no mundo. Porque a iniquidade tem se multiplicado. E a notícia é que, infelizmente, o mundo o qual nós conhecemos não ficará melhor. Não se engane. O mundo o qual nós conhecemos, irmãos, não ficará melhor. E aí a gente pode pensar assim, puxa vida, e agora? Mas até nisso Deus tem propósito, irmãos. Porque se aqui ficar melhor e melhor, a gente não quer ir para o céu, a gente quer ficar aqui mesmo. Mas é na medida que a peleja fica renhida, é na medida que o pirão desce seco, como diz
os pentecostais, é que nós desejaremos o céu. Não deixe que os cuidados deste mundo te afaste da eternidade proposta por Deus. Precisamos estar atentos a isso, irmãos. A agenda do mundo não pode pautar as ações da igreja. Repito, a agenda do mundo não pode, de forma nenhuma, em tempo algum, pautar as ações da igreja. Há uma agenda no céu, há uma agenda de Deus, e é nessa agenda que nós, irmãos, agimos, que nós atuamos. Aleluias, aleluias. Os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos, são melhores que nossos caminhos, e os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos, irmãos. Aleluias. O que pauta a agenda, as ações da igreja é a agenda de Deus. Aleluias. Como peregrinos caminhamos pela terra, com o coração e os olhos fitos no Senhor. Caminhamos por essa terra, irmãos, mas os nossos olhos estão fitos no nosso Redentor que vive. Aleluias. Talvez, irmãos, um dos maiores desafios da igreja contemporânea é o esfriamento do amor. Talvez esse seja o nosso maior desafio como igreja. E o esfriamento do amor vai levar, consequentemente, a um esfriamento espiritual. Em nossos dias temos muitos homens ditos como poderosos. Entretanto, temos visto poucos sinais do poder de Deus. A ordem tem se invertido. Infelizmente, irmãos, esse tipo de conduta começa a pautar o pensamento e as ações de alguns. Tanta frieza. E de repente, pessoas que se dizem crentes estão falando e estão pensando como se ímpios fossem. De repente começa a concordar com coisas que são incompatíveis com o Evangelho. De repente estão querendo ressuscitar a lei de talião de novo. Dente por dente, olho por olho, dente por dente. Mas a lei de talião foi revogada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. E a palavra do Senhor, e o Senhor Jesus nos diz: um novo mandamento vos dou, ameis uns aos outros como eu vos amei. É tempo de amar, povo de Deus. O amor de Deus derramado em nossos corações nos blinda do amor adulterado do mundo. O amor de Deus em nós é a base, é o guarda-chuva de todos os dons que o Senhor disponibilizou à igreja. Nesses dias de esfriamento do amor, de esfriamento espiritual, o Senhor nos chama a trilhar pelo caminho sobremodo excelente. E que caminho é esse? O caminho do amor. O caminho do amor. Esse é o caminho que o Senhor nos convida a trilhar. Como bem disse Paulo, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 13:1, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. É tempo de amar, igreja. E finalmente, eu concluo dizendo que o amor de Deus, irmãos, ele vai em pelo menos 4 direções.
O amor de Deus vai em pelo menos 4 direções. E eu convido os irmãos a abrirem lá em Mateus capítulo 22, versículo de número 37. Jesus aqui vai dar uma resposta, vai falar sobre o grande mandamento e vai dar uma resposta a um fariseu. E o texto diz assim: respondeu-lhe Jesus, Mateus 22, 37, respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. A primeira direção do amor de Deus é o próprio Deus. A primeira direção do amor de Deus é o próprio Deus. Amarás o Senhor teu Deus. O amor de Deus que nos preenche, o amor de Deus que é derramado em nossos corações, agora volta para Deus. Aleluias. O amor de Deus está derramado sobre nós. Aleluia. E esse amor de Deus nos enche a ponto de transbordar. Mas esse amor volta para Deus através da nossa adoração, através do nosso louvor, através da nossa gratidão. Aleluias. Estamos aqui, irmãos, porque adoramos ao Senhor. Nós estamos aqui porque Ele é tudo para nós. Aleluias, aleluias. Recebe, Senhor, o nosso louvor. Recebe, Senhor, a nossa adoração. Recebe, Senhor, a nossa gratidão, Senhor. Como diz o salmista no Salmo 18, versículo 1, Senhor, eu te amo. É a maior declaração de amor. Senhor, eu te amo, Senhor. Que possamos dizer nesta manhã, Senhor, eu te amo, Senhor. Aleluias. Eu te amo, Senhor. Aleluias. Eu te amo mais do que a minha esposa. Eu te amo mais do que o meu filho. Aleluias. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Se a gente não tiver cuidado, irmãos, a gente começa a construir pequenos ídolos e colocamos eles no lugar de Deus. A minha glória não darei a outrem. Aleluias. Aleluias. Senhor, todo o nosso amor, toda a nossa adoração a Ti, Senhor. Aleluias. Aleluias, aleluias, irmãos. Ele é o motivo, Ele é a razão de tudo aquilo que pensamos, de tudo aquilo que fazemos. Aleluias. O Senhor é o nosso bem maior. Continuemos lá no Mateus versículo 22, verso 39. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O mesmo versículo. A segunda direção do amor de Deus é pessoal, a ti mesmo. Nós nos cuidamos. Ninguém se maltrata. Fazemos exercícios físicos, vamos ao médico. Nós nos cuidamos porque nos amamos. É natural. Aqueles que têm o amor de Deus em si se amam. E aqui, irmãos, não é aquele amor narcisista, aquele amor egocêntrico, aquele amor hedonista, mas é um amor que reconhece a presença de Deus. Aleluias. É o amor que reconhece a presença do Espírito Santo de Deus. E quando
sentimos e quando reconhecemos esse amor de Deus em nós, nós sabemos que somos de Cristo. E quando sabemos que somos de Cristo, não importa o que os outros estejam falando, dizendo sobre nós, reconhecemos-nos como filhos de Deus, como amigos de Deus, como servos de Deus. A condição, irmãos, que mais deve nos alegrar é a condição de sermos em Cristo filhos de Deus. A condição de ser amigo de Deus é maravilhosa. A condição de ser servo de Deus é excepcional. Mas a condição que deve mais nos alegrar é a condição de ser filhos de Deus. Essa é a condição que deve realmente nos encher de alegria. Sabe por quê? Porque o Senhor disciplina a todo quanto ama. Aleluias. Os olhos do Senhor estão atentos sobre a igreja. Os olhos do Senhor estão atentos à minha vida e à tua vida. E essa condição de filho de Deus, irmãos, deve nos encher de alegria e de satisfação. Aleluias. Pois quando o Senhor nos corrige, Ele nos edifica e nos traz vida. Aleluias. A terceira direção do amor de Deus é o amor pela família da fé. É o amor pelos irmãos da igreja. João 13:34 diz: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Também vos ameis uns aos outros. Nisso os conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. A igreja de Cristo deve ser conhecida, sobretudo, pelo amor que há entre os irmãos. A marca maior do discípulo de Cristo é o amor. O amor que vai exceder todo o entendimento, o amor que vai cobrir multidão de pecados, o amor que nos leva a orar, que nos leva a interceder, que nos leva a chorar por aqueles que choram, a se alegrar quando estão alegres. É esse amor que nos impulsiona, o amor uns pelos outros. Provérbios 17:17 diz: Em todo tempo amo o amigo e na angústia se faz o irmão. Suportai-vos uns aos outros em amor. Não deveis nada a ninguém senão o amor. Então, quando nós falamos de amor, irmãos, somos eternos devedores uns dos outros. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. A quarta direção do amor de Deus, o amor pelo perdido. Mateus 28:19, ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A nossa missão é pregar e resgatar o perdido. Agora o próximo é o perdido. Seja ele rico, seja ele pobre, seja ele de que raça ou etnia for. Jesus amou o rico Zaqueu. Jesus amou o cego de Jericó, Jesus amou os judeus, Jesus amou os samaritanos, Jesus nos amou quando ainda éramos miseráveis pecadores. É tempo de amar. E eu finalizo aqui com a frase de John Stott, em um dos seus livros, que ele diz: só há uma forma de aprender a amar, que é sentir pelos outros. Aleluias. E não tem como não se lembrar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as ternas misericórdias que Ele teve por mim e por ti, pelo seu sacrifício vicário, em substituição por mim e por você. É tempo de amar. Amém? Que Deus nos abençoe. Amém.